Sejam bem-vindos aqui, né? Olha só o que a gente vai costurar junto hoje, gente. Essa pasta aqui, ó, porque a gente faz costura criativa e para o Dia dos Professores a gente tem peça sim. Olha essa pasta aqui, ó, gente. Deixa eu tentar aqui, ó, com essa pegada aqui embaixo. Vou ensinar para vocês assim, ó, fazer o cálculo direitinho para vocês terem aqui. Então, vai ser a nossa peça para o Dia dos Professores, para todo mundo meter o pé no pedal e fazer a roda girar, né, gente? Porque a gente quer é fazer a roda girar. E eu quero contar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que eu ia usar o cursor duplo com vocês aqui hoje? Então, gente, essa peça aqui tá do lado avesso, isso mesmo, ela tá do lado avesso. Então, você pode usar a peça dos dois lados e a gente vai ver isso daqui junto hoje, né? Então, a gente vai costurar ela, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui, ó, é o cursorzinho duplo, tá vendo? Que a gente vai usar. E claro que a gente faz, né? A gente acaba botando, olha, tá vendo? É esse daqui que a gente vai usar. São dois cursorzinhos em um só. E, ó, e a gente acaba botando o enfeitezinho, olha só, para dar, né, aquela decorada mesmo na peça, olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou o meu. Tá, então eu decorei aqui o meu cursor. E, gente, outra coisa, ó, tem estojo também para combinar, né? Para vocês terem como ideia aqui, para vocês se inspirarem aí. Então a gente faz um kit, né? Que vocês adoram, né? Kit. Eu sei que todo mundo adora kit e eu também adoro kit. Na verdade, foi para aproveitar o finalzinho do tecido e eu fiz aqui. Olha só, ela do lado direito, eu não falei para vocês que ia ter peça do lado avesso e peça do lado direito e usar o cursor duplo hoje? Então, olha lá. Olha aqui. Ela agora tá do lado direito. Então, olha só como é que foi. Aqui eu ainda dei mais um colorido, né, no cursor, tá? E olha, também tem o fundo para ficar uma pasta bem bonita aí. Tá, gente? Olha só, que linda. Gente, deixa eu antes aqui, né, da gente começar, né, a botar o pé no pedal e fazer a roda girar, deixa eu apresentar a vocês uma pessoa que faz para mim sempre as minhas costuras, né, à mão. Porque, assim, eu até gosto de fazer costura à mão. Vem cá, tia, vem cá. Deixa eu mostrar. Ela estava aqui, ela veio fechar a peça para mim. Aí ela foi e aqui, tia Gracinha, Oi, gente. boa noite. Minha sogra, olha quem tá aqui. E aí ela sempre fala: minha filha, deixa que eu feche para você e tudo e tal. Aí ela vai e fecha para mim. Olha que acabamento incrível que ela dá, gente. A mão, assim, eu tenho até aula ensinando a fechar na mão. Mas se a gente tem um carinho desse, né, para estar nas peças, é né, o mínimo tia? é o mínimo que a sogra pode fazer. Ah, obrigada, tá, tia, pelo carinho. Viu, galera? Essa daqui Beijão é minha sogra. Vocês, tá? Tá, gente? Então, olha lá o que a gente vai fazer, né? Ó, então é uma pasta aí para o Dia dos Professores, para já meter o pé no pedal e fazer a roda girar. É uma pasta, olha que linda que tá, né? Tá dando para vocês verem, ó. E ainda pode fazer um estojo aqui, tá? Foi a sobra do material, dá para fazer. O material, ele vem, se eu não me engano, é 70 centímetros por 1 metro, né, Lucas? Esse daqui, que já vem quiltado. E aí, ele vem, dá para fazer 2 kits desse, com essa pasta, e também você colocar um estojo, só que o estojo ainda é maior. E eu vou contar tudo isso para vocês. Deixa eu pegar aqui o caderno para já testar aqui para vocês. Então, gente, ó, que aqui a gente faz tudo teste para ver essas medidas, tudo certinho, né? Olha, então, ó, o caderninho, ó, caderninho, até meu notebook, tá? Deu aqui dentro também. Tá bom, gente? A estrutura dele é para pastinha, então caderninho grande dá de boa aqui dentro, tá? Então, bora lá? Então, a pasta tá incrível. Claro que se quiser botar alça, pode botar alça, tá? Mas como eu vou fazer ela dupla face, eu quis fazer ela assim, sem alça. E claro que dá para botar até dupla face e fazer com alça. Mas a gente deixa isso mais pro final e eu vou contar para vocês aí essa novidade também, tá bom? Bora lá, gente, ó. Então, vamos lá. Eu vou usar... Deixa eu mostrar aqui para vocês o material que eu vou usar. É o material, um jeans, tá? Quiltado, ele já vem todo quiltado, esse jeans aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele já vem todo quiltado, na proporção certinha. E aí você vai fazer o corte nele. Você vê que eu tô usando uma parte de tecido que ele não tá retangular. Ele tá, ó, se você olhar aqui,
ele está no formato trapézio, para que você consiga dar esse resultado mais quadradinho, mas na verdade ele ainda está um pouquinho para dentro, tá? E eu vou ensinar tudo isso para vocês aqui hoje, tá bom, gente? Nessa aula aqui, para a gente não ficar ele bicudo assim para fora, e a gente também vai aprender a fazer esse cálculo aqui, ó, desse fundo. Inclusive, né, esse fundo aqui é em homenagem à minha aluna, Helena, viu, Helena? Olha lá, trouxe a aula aqui na prática para vocês aqui, e a gente está junto aqui nessa parada, nesse movimento. Então, bora lá. Então, o jeans, ele vem assim, gente, ó, quiltado, tá? Então, ele já vem todo com esse matelacezinho, matelacê não, quilt mesmo, né? Ele vem todo já quiltado e ele já vem com a espuma, tá vendo, ó? Mas, Clícia, eu não tenho esse material aqui. Não tem desculpa. Aqui o negócio é meter o pé no pedal e fazer a roda girar. E aí, para você fazer a roda girar, você pode fazer seu próprio matelacê, ó. Aqui, por exemplo, eu usei o tricoline em cima, usei a manta R2 por baixo, ou R1, que você quiser, e fiz o trabalho do matelacê. Inclusive, aqui eu fiz o trabalho do matelacê com agulha dupla, tá? Aqui, ó, como é que fica o resultado. E aí, você atrás vai botar o forro, vai fazer tudo. Então, eu preciso de quê? Um tecido estruturado, primeira coisa de tudo, tá, gente? E aí, depois que você tá com ele estruturado, o que você vai fazer? Eu vou tentar botar a base de corte aqui de um jeito para que eu consiga fazer o corte aqui e mostrar para vocês, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu deixei, né? Se você olhar na minha base de corte, isso daqui, ó, ela não tá vendo? Retangular, como eu falei. Ela vem, aqui ela faz essa parte aqui e desce para cá, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Primeira coisa de tudo, eu sou uma pessoa que eu gosto de montar muitas coisas também assim, né? Então, uma das coisas até dos desafios, eu trago bem passo a passo mesmo, ó. Só para vocês entenderem, tudo isso que eu vou fazer no desenho, a gente tem nessa estrutura aqui. Então, assim, é para te dar liberdade mesmo para você, tá? Depois fazer do jeitinho que você quiser. Então, nada mais é do que um retângulo com uma abertura aqui em cima de 2 centímetros nas pontas de cima, de baixo. Tá vendo? Aqui, ó, eu botei 2 centímetros, 2 centímetros, fiz essa parte até essa outra parte aqui, ó, deixando esse vão no meio e fazendo o ângulo aqui. E aí eu vou mostrar isso para vocês na prática, para você entender isso rapidinho, tá? E a gente testar aqui e você ver que isso funciona de boa. Vamos entender aqui, primeira coisa de tudo, o cálculo para esse fundo. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma marcação que eu fiz no centro aqui? Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: eu determino sempre o tamanho da minha caixa de leite, tá? Então, se eu tenho o tamanho da minha caixa de leite, por exemplo, aqui eu determinei, o que é caixa de leite, gente? Essa profundidade, na verdade, né? Ó, eu determinei que eu quero aqui 3 centímetros de profundidade. Então, se eu quero 3 centímetros de profundidade, eu vou fazer uma caixa de leite de 1,5 centímetro por 1,5 centímetro. E aí fala, nossa, Clícia, eu nem sei o que é caixa de leite. Caixa de leite é isso, para dar profundidade, é do centro para cá e do centro para lá. E aí, por isso que eu tenho esse fundo de 1,5 centímetro aqui, tá bom? Agora, você vai falar assim, Clícia, mas só que a gente tem a margem de costura. Ah, beleza, então. Então, a gente vai descontar a margem de costura. Geralmente, meio centímetro, ó, eu vou usar calculador de 1/4, que é 0,6. Meio centímetro de boa, passa. Então, eu sempre uso cálculo de meio centímetro. Então, gente, é muito simples você fazer esse cálculo. Se você tem, ó, é muito simples mesmo. Se você tem caixa de leite de 1,5 centímetro com 1,5 centímetro, você tem quanto de profundidade? 3. Olha lá, meu centro aqui, ó, eu marco 3 centímetros, ou seja, eu tenho uma tira de 3 centímetros. E na lateral, eu tenho que deixar o quê? 2 centímetros, por quê? 1,5 com 1,5 desse lado, 1,5 desse lado, mais meio centímetro da margem de costura. Nossa, aí você vai ter certinho, ó, isso daqui, ó. Olha lá, olha só como fica isso bem assentadinho na costura direitinho. Vocês estão vendo? Então, assim, é muito simples você fazer o cálculo para chegar do tamanho que você quiser. Inclusive, esse daqui foi um papo, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem, e a gente vai chegar nesse processo. Deixa eu só pegar aqui, ó, que aqui vocês vão entender muito bem esse processo. A gente começa falando assim, por quê? Porque realmente aqui o negócio, ó, para você entender. Olha aqui, eu tenho caixa de leite de 4 centímetros, deixei essa aberta para vocês entenderem.
4 centímetros. 4 com 4 dá uma profundidade aqui de 8 centímetros. E aí eu tenho que cortar uma tira de montana de 8 centímetros, deixo 4 para cá e aí 4 para cá. Quando eu emendo um no outro, olha o que eu tenho aqui de profundidade. 4 de um lado com 4 do outro, só que meio centímetro para cada lado de costura. Tá, gente? É bem simples assim e a gente vai fazer isso agora na prática. Eu peguei meu tecido, dobrei ele no meio. Olha só, dobrei a minha tirinha no meio. Se eu quero, aqui, 1,5 centímetro para cada lado, o que eu vou fazer? Porque a minha caixa de leite, abre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo, a gente marca o centro, tá? Eu vou ensinar você a fazer. Eu tenho um retângulo aqui de 60 centímetros por 42, tá? Então, 60 por 42 é minha medida. E eu venho aqui, ó, e marco esse centro, que eu já dobrei ao meio, e já sei que meu centro é aqui. Meu centro aqui, se eu quero caixinha de leite de 1,5 centímetro, aí eu marco aqui, ó, 1,5 centímetro para cada lado. 1,5 centímetro para o lado de cá. Ó, e aí, eu tenho essa lateral que eu vou pegar aqui. E depois eu marco 1,5 centímetro para o lado de cá. Simples assim, ó. Pronto. Já tenho o meu centro, tá? Que é onde eu vou pegar minha tira de montana. E aí eu preciso saber calcular aqui, ó, a minha margem aqui na lateral. Como é que eu vou fazer? Se eu quero 1,5 centímetro com mais meio da margem, eu vou deixar quanto aqui? 2 centímetros. 2 centímetros desse lado, 2 centímetros desse lado. Então, eu vou deixar aqui, ó, vou pegar minha régua e vou fazer uma marcação de um retângulozinho aqui, ó, de 2 centímetros, fechando aqui, e 2 centímetros fechando aqui, tá? Isso daqui é pra gente fazer a nossa pegada aqui. Pronto, fiz isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora minha tira de montana e já vou medir, ó, o quanto eu preciso de montana aqui. Então, eu preciso exatamente da medida dessa lateral aqui. Deixa eu tentar botar aqui para vocês verem, ó. Dessa lateral para essa lateral. E aí, eu já tenho o posicionamento aqui. Pego minha reguinha, ó. Pego aqui e faço a minha medição do meu montana. Isso é para uma profundidade de 3, tá? Se você quiser outra medida de profundidade, eu já te ensinei a fazer o cálculo aí. É só você usar a sua caixinha de leite como base e multiplicar por 2, tá bom? Vim aqui, ó, e eu vou cortar a minha tira de montana aqui. Então, eu pego, que eu já tô com ela marcadinha, venho, vou cortar ou com o meu estilete ou com o meu cortador circular. Peguei aqui, pronto, tirei. E agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir, ó, e vou dar o quê? Uma lapidada nisso daqui. Pego uma tira, uma lixa de unha e vou lapidar isso aqui, ó. Pra quê? Pra ficar bonito, tá? Essa curvinha e não ficar grosseiro isso daqui. E é com uma lixa de unha que você vai fazendo movimentos assim, ó, bem suave e vai dando esse acabamento todo na lateral dele. E aí, o que eu fiz? Eu já trouxe a tirinha toda lapidadinha para vocês verem, ó. Então, a gente já fez aqui, ó, essa marcação do centro. Entenderam? Deixei 2 centímetros para cada lado aqui, ó. 2 centímetros para cada lado. E agora, o que a gente vai fazer? Fizemos a nossa tira já de montana e agora vamos terminar o nosso corte. Como é que é o nosso corte, ó? Você vai vir aqui nessa ponta em cima do trapézio agora, tá? Você vai fazer uma marcação aqui com o seu gizinho de 2 centímetros, tá? Em cada ponta. 2 centímetros nessa ponta aqui, na medida de 42 centímetros, você vai fazer 2 centímetros, ó. 2 centímetros e 2 centímetros. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui e vai tirar isso. Só que não pode tirar até o centro, tá? Repare que o meio tá aqui. E aqui a gente tem os 2 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar essa marcação que eu fiz acima desse meio, que no caso é 1,5 centímetro.
como base para finalizar. Eu não vou até o meio. Ó, então eu pego o meu tecido aqui e faço esse corte aqui. Eu até deixei esse já cortado para você ver, ó. Olha só quando eu posiciono o meu já cortado em cima para você ter uma base melhor de enxergar isso aqui, ó. Olha o que eu tiro. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu tiro esse pedaço aqui e não tiro esse pedaço aqui. Eu não mexo nisso, eu preservo isso aqui. Porque aqui eu tenho a margem de costura e ainda vai entrar o meu montana. Tá bom, gente? Então, é assim que você vai fazer, tá? Ah, Clícia, tem um outro jeito, esses moldes já pode comprar pronto, pode fazer. Sim, pode, mas aí você não acaba não tendo essa liberdade aqui de fazer do tamanho, né, que você quiser, da faixa embaixo. Você pode fazer uma mala, se você quiser, entendendo esse processo aqui, com esse fundo de sintético, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer assim, ó, e aí você vem aqui e já traz esse corte aqui. E de uma forma fácil, né? Não é nada de nada que a gente também não consiga executar. Aí, caramba, tem que quebrar muita cabeça, nada disso. Aqui é super simples de você entender. Pronto. Tirei isso no ângulo certo, ó. Repare que aqui fica reto, tá? E eu vou fazer isso nos 4 cantos, ó. Fica tudo retinho e eu vou tirar essas beiradinhas todas. Aqui, ó. E depois aqui você vai fazer a mesma coisa. Da marcação para aqui os 2 centímetros. Eu deixei o forro para fazer com vocês, tá? Para que depois não gere dúvida de nada. O tecido principal eu já fiz. Eu venho com cortador circular. Essa daqui, gente, é uma base de corte, tá? É muito utilizada para você utilizar com cortador e régua. Quem não conhece, aí eu estou apresentando, muito prazer, base de corte, eu sou maravilhosa, eu faço a roda girar com acabamento incrível e facilito a sua vida. Então, e é isso que a gente quer, né? Roda girando bem, negócio de roda girando, rateando ou torta, a gente não quer, não, a gente quer coisa, né, girando mesmo, para facilitar a nossa vida. Então, eu venho aqui, gente, também tiro, tá, lá em cima, nos 2 centímetros, e não vou até o meio, só vou aqui até a profundidade que eu determinei. E aí eu venho e também já tiro essa lateral. E aí eu vou fazendo esse trapézio. Por que eu vou fazendo esse trapézio? Porque esse trapézio me dá, me deixa a minha bolsa, ela em formato mais quadradinho. Esse material costura super de boa na máquina doméstica. Vocês viram aí até na maratona, tudo aí. Então, beleza. Então, agora lá, eu tenho o meu trapézio. Ó, você vê que eu tenho... Isso daqui não tá quadrado, ele tá assim. Ele não tá retangular. Se quiser fazer com tecido que tem pé, vai dividir aqui no meio primeiro, emenda. Eu até trouxe uma base aqui para mostrar para vocês, ó. Se vocês forem fazer com tecido que tem pé, vocês vão fazer isso daqui, ó. Vai fazer isso, ó. Emendou o tecido aqui embaixo, abriu, pé da estampa para cá, pé da estampa para cá, cabeça da estampa para cá, cabeça da estampa para cá. Emendou e aí depois você faz o trapézio, tá bom? Depois você vai fazer o trapézio. Então, pronto, ó. Então, já fiz aqui o trapézio. Na final, ele fica aqui em cima com menos 2 centímetros, né? Então, 42 menos 2 dá 38, né, gente? Olha lá. Então, em 38 em cima e ele finaliza com 42, tá bom? Então, vamos agora costurar. Já fizeram aí, agora todo mundo já tá fazendo o seu própria modelagem aí, né, gente? Ó, e aqui, olha só, aqui daria uma necessaire, isso aqui foi até assunto do papo, por isso que o nome também é Helena, né, Helena? E aí, entender o processo aqui, você poderia tirar, né? Isso daqui foi plano de aula lá do clube, tá, gente? Agora a gente vem aqui, ó, e trabalha em cima dessa pegada aqui dos montanas, tá? Primeira coisa de tudo, sempre a gente gosta na vida, para tudo, eu pelo menos adoro, né? Quem não gosta, né, gente? De uma segurança para trabalhar. Ó, então, o que a gente usa? Uma colinha dupla face para que isso fique seguro e você consiga fazer seu trabalho tranquilo. Você vem aqui nesse centro e já coloca uma colinha dupla face
Todos os materiais que eu estou utilizando tem na Estica-Fio, tá? E aí você vem aqui. Então, a gente vai aqui, ó, fazendo a transferência. Coloquei já a fitinha e vou puxar, tá bom? Isso daqui. Então, eu tiro aqui, ó. A fita, ela é dupla face, então ela transfere para o material. A gente sempre tenta transferir, olha, ela de uma maneira bem suave para não causar bolinha, principalmente se o sintético for um sintético 08. Como o sintético aqui é um sintético Montana 1.4, ele já tem mais espessura e não tem problema, ó. E aí, olha lá, eu tô usando ela, já tá toda refiladinha. O Montana é 1.4, tá vendo a espessura dele? Ou seja, essa grossurinha aqui do material, tá? Pode fazer com sintético mais fininho? Pode, mas você viu que isso daqui deu estrutura para minha carteira. Se eu botar peso, ela fica em pé, tá vendo? Porque ela deu estrutura aqui na base dela, tá bom? Então, ajuda a estruturar também a parte de baixo. Agora, eu venho aqui, ó, e coloco, tá? Então, eu colei esse lado e agora a gente vai colar o outro lado. Essa outra parte aqui, ó. Que é esse outro aqui. E eu vou usar essa cola aqui, é de 22, tá? E aí, eu venho aqui e já coloco também nessa posição aqui. Eu vou passar a transferência aqui. Vou transferir, tá, gente? Pro material também. Aqui vai ficar lindo também fazer essa pasta, sabe com o quê, gente? Com lona. Então, eu botei o Montana nos dois. E aí, é aquela coisa que a gente fala. Para a máquina deslizar melhor, a gente vai fazer esse pesponto aqui, né? Na ponta. Você pode passar o que eu sempre falo. Quem me acompanha aí sabe. Para ficar com um ponto mais bonito ainda e você não precisar se preocupar em só usar, né? Ai, caramba, tenho que usar um monte de ponto e regular. Claro que você vai regular também, vai dominar sua máquina sempre, mas a vaselina ajuda a deslizar isso muito bem aqui na sua peça, tá? E fica bem bonito e hidrata aqui. E a gente vai fazer o que agora, que é a primeira coisa de tudo? O pesponto. E o pesponto eu vou usar, tá? Esse calcadorzinho aqui, ó, porque eu vou pespontar bem na beiradinha, tá bom? Olha só, esse calcador, ele pesponta bem na beiradinha, e aí ele vai fazer essa costurinha, ó, bem aqui, ó, na beiradinha dela, tá? E ele tem a molinha também de regulagem. A costurinha do pesponto, tá? Então, botei o calcadorzinho aqui, eu tô usando 1/16, tá, gente? Ó, e aí você vem aqui e faz... Então, vamos lá. Aí eu vou fazer aqui a costurinha na pontinha, a primeira laçada, você, se quiser, pode dar com a mão. Tô usando a agulha 16, tá? Por conta da camada, e o ponto no tamanho no 4, ó. E já vou fazendo essa costurinha. Ela deu o arremate e vou fazendo a costura aqui. Olha só que facilidade que a gente vem fazendo de ponto e tudo na beiradinha. E eu chego aqui na pontinha, dou uma laçada, vou com a minha mão para não sair do meu sintético, porque tá bem na beiradinha. Olha o ponto, que coisa linda que vai ficando. Já mostro para vocês. Vendo, ó. Olha que facilidade que a gente tem na costura. Isso tem para doméstica também, tá, gente? Tô de avião, mas você pode ir de doméstica também. Tem para doméstica. Virei, ajeitei e vim. Chego aqui, dou a laçadinha na ponta. O acabamento fica incrível a gente fazendo assim, ó. E aí, já viro aqui e já termino aqui. Se quiser costurar por cima, costura, ó. Olha o ponto. Que lindo, e todo na mesma margem. Vou mostrar. E aí, você costura. Se for para doméstica, tem também, tá, gente? Ó. E aí, você vai todo margeando e não se preocupa, tá? Em ter. Então, qualquer acabamento fica incrível mesmo com essa proposta aqui. Vou fazer agora no outro, tá? Então, você vai fazer isso em todas as margens, para você ter aqui. Olha só, que rapidez. Você aqui, ó, levemente, sua mãozinha tá aqui, ó, e tá fazendo esse trabalho.
E aí é o que eu falei, não é só para industrial, tem para doméstico. Deixa eu tentar mostrar para todo mundo aqui, ó. Ó, olha como é que fica. Tá? E isso é acabamento incrível e você chegar nesse lugar tão facilmente assim, eu tô sempre mostrando para vocês com várias formas, tá bom? Então, bora lá. Então, a gente fez isso nos 2 trabalhos. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o zíper, tá? E vamos colocar o zíper aqui, todo industrial, também tem para doméstica. O calcador é sempre lado esquerdo e o tamanho 1/16. O parafuso é haste de engate rápido. Quem não sabe como utilizar esse parafuso, eu tenho um vídeo ensinando, tá? A você a trocar, a encaixar esse parafuso, é muito legal e facilita a nossa vida. Eu aperto aqui, ó, e já coloco o meu parafuso no lugar, tá? Só que esse parafuso ele não pode ficar solto, porque isso quebra minha agulha, tá? Aqui, ó, isso daqui, o calcador quebra. O que você tem que fazer? Aperta o parafuso para não quebrar a sua agulha e nem seu calcador, tá? E aí ele fica fixo na sua máquina. Aqui, ó. Agora lá, ó, ele tá fixo, não solta, tá bom? Então você aperta isso sempre, sempre deixa isso bem apertado. Agora a gente vai colocar o zíper. Eu vou usar o calcador de 1/4 porque ele vai fazer a costura de segurança aqui e não vai me dar preocupação, tá? E vai me ajudar a costurar isso na margem certinha. Mas, Clícia, eu tenho que usar o calcador de 1/4? Não, não precisa. Pode usar o que você quiser para te dar a costurinha aqui. Eu vou usar porque ele ajuda a dar a costura de segurança e deixar tudo alinhado, beiradinha com beiradinha aqui no zíper, tá bom? Tanto para doméstica como para industrial, se você quiser. Ela tem essa parte aqui mais estreitinha, e aí ela consegue fazer essa costura de segurança e deixar isso, ó, na margem certinha para fazer só a costura de segurança. E facilita muito a gente deixar beiradinha bem com essa, ó, tá vendo? Zíper com zíper bem na beiradinha mesmo. E aí a gente vem aqui, ó, e vai fazendo isso, tá? Botou aqui, olha lá como ela fica bem fácil da gente fazer. O trabalho do acabamento do zíper, ó, deixar ele um pouquinho tensionado, não muito, porque senão também enruga o tecido de baixo, tá? Você tensiona ele um pouquinho, já passa o zíper, se for o caso, não deixa esse zíper todo amarrotado não, tá, gente? Depois, não tem como depois passar zíper não, é horrível. Às vezes fica muito tempo guardado. Olha só como é que a costura de segurança fica direitinho. E eu não falei pra vocês como é que é, né? É sempre assim, ó, direito com direito da peça, tá? Então, direito do zíper com direito da peça. E aí, você vem e vai fazendo a costurinha aqui, ó, paralela até o final. Agora, aqui a gente tem um segredo. Para ter um acabamento incrível, a gente tem que deixar um pedaço de zíper, que não precisa ser muito sobrando. Olha só como é que a margem ficou, tá? Deixa um pedaço aqui, mais ou menos de 2 dedos para cada lado. Então, vocês entenderam aqui como é que eu coloquei o zíper, ó? Eu peguei o zíper e coloquei a parte dele direita, com o direito do tecido, virei e dei uma costura de segurança. E aí eu acabei que eu usei o calcador de 1/4 aqui, porque me guiou e deu essa costura de segurança toda na beiradinha e fica todo mundo bem alinhado e bonito aqui, né? Fica bem legal, né, gente? Ó, e agora a gente vai fazer do outro lado, tá, gente? Então eu venho aqui, ó, lado direito com direito. Aqui, ó, direito do zíper com direito da peça e faço essa costura de segurança e deixo dedinhos aqui, ó, 2 dedinhos sobrando, tá? Para você fazer a costurinha aqui. A linha que eu tô utilizando, essa linha é a nylon 60, tá? Clícia, mas eu tenho que usar a nylon 60? Não, não precisa. Pode usar aqui a linha de bordado, que vai costurar super bem e fica resistente. Eu tô usando aqui porque como eu tô usando jeans e tudo, e vai ter camada e não vai ficar grosseiro, eu tô usando. Mas se eu achasse que iria ficar grosseiro, eu podia usar a linha de bordado, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora aqui, ó, eu vou fazer a costurinha também na beiradinha e deixando isso daqui. Olha só que bacana que fica. Então, dou um retrocesso aqui, ó, o arremate, desliguei. Vocês estão reparando que o meu arremate tá no lento? Bem bom isso, né, gente? Ó, meu arremate não tá dando aquele susto que dá em todo mundo, não. Bora lá entender esse processo. Ah, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Clícia, eu não quero fazer dupla face, mas eu quero fazer ela com alça, né? Eu quero minha bolsinha com alça de mão aqui.
era antes do zíper, tá? Antes de eu colocar o zíper, você marca o centro. Aqui, ó, bora lá fazer aqui, ó. Marca o centro, marca mais ou menos 6 a 7 centímetros de cada lado do centro, coloca, posiciona a alça embaixo e depois vem com o zíper por cima. Que aí quando você desvirar, né, com o forro e tudo, você tem a alça aqui para pegar e ela vai virar uma maletinha de alça. Tá bom? Aqui, ó. Aí ela vira uma maletinha com alça, se você quiser botar alça. Aqui eu não vou botar alça. Eu vou deixar ela só nessa parte mesmo. Tá bom? Então, aqui, ó. Eu tinha até marcado o centro, mas saiu. Porque eu queria contar isso para vocês, ó. Porque, ó, tá vendo aqui, ó? Centro marcado aqui. E aqui na lateral, eu também tenho... Eu marquei aqui 7,5 centímetros do centro. Aqui eu posicionaria minha alça antes de colocar o zíper. Tá? E depois eu faço o processo tudo igual. Boto o zíper e depois vou vindo no processo. Show? Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Pego o meu forro, que não é forro, né? Porque aqui a gente usa a bolsa dupla face. Então, se eu vou usar ela dos dois lados, eu vou escolher um forro bem bonito. Olha, repare que eu escolhi um forro bem bonito também, para a gente ter aqui. E aí, a gente vai começar a assentar ele. Aqui, ó. Então, tô com o meu forro aqui bem bonitão também. Porque essa bolsa, como a gente está usando esse zíper, que é um zíper que a gente pode estar de um lado ou de outro costurando aí, fazendo, ó, eu vou poder usar ela dos dois lados. Então, agora você escolhe um forro bem bonito para botar também, tá? Para você ter uma bolsa dupla face. E aí, quando você for apresentar sua peça, você vai agregar valor e vai falar: nossa, olha, eu tenho, na verdade, essa peça aqui, mostrou, a pessoa já se encantou. Quando você vai desvirar e mostra do outro lado, fala: olha, mas você pode usar ela com duas faces, né? Você pode usar ela dos dois lados e tá sempre trocando de pasta. Então, ela vai entender que ela vai levar duas bolsas ao invés de uma. E é isso que todo mundo quer, né, gente? Quem não gosta realmente de sair com duas peças e comprar, na verdade, uma. Tá, então a gente está aqui com as duas partes. Eu estou com a parte do forro e do tecido principal. Vou posicionar direito com direito, um em cima do outro. Depois que eu posicionei, eu vou sempre, gente, colocar alinhado isso e alfinetar, tá? Tô trabalhando com tecido, então tecido é um luxo, né, que você pode usar alfinete. Aqui a gente trabalha com tudo, né? Tecido, lona, sintético. O negócio é a gente meter o pé no pedal e fazer a roda girar, descobrir coisas incríveis e que a gente pode muito mais. E a gente pode costurar o que quiser com uma máquina só. A gente faz de tudo. Então, bora lá agora fazer a nossa costura, né, na pontinha do calcador, porque a gente precisa realmente ter uma costura bem na pontinha. Tirei meu calcador de 1/4, ó. Esse calcadorzinho aqui, que é o calcador de 1/4 para tecido, tá? Ó, esse daqui, e ele tem guia. Pode ser o de pesponto também. Eu gosto desse quando a gente vai fazer essas margens desse jeito. E agora a gente vai usar o de zíper. O de zíper, o que acontece com o de zíper, gente? Pode ser o de doméstica, o de zíper também tem, tá? De zíper, o que acontece? Ele pega na beiradinha do seu zíper aqui e faz esse trabalho aqui, ó. Fica bem bonito, ó. Isso que é o acabamento do zíper, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo? E agora que é a hora dele fazer isso ficar bem, tá bom? Então, bora lá. Eu vou botar aqui, então, o calcador, ó. Então, aqui, ó. Eu vou usar o parafuso, boto pro lado, aperto aqui e já pressiono ele, porque se eu não pressionar, foi o que eu falei, ele fica bambo. Então, ó, ele fica bambo e a gente não quer ele bambo. Deixa eu botar aqui, ó. Ele fica bambo, eu não quero ele bambo. Então, eu aperto bem ele, deixo ele apertado, ó. Não vai ficar mais bambo. E aí, sim, eu já vou e faço o trabalho aqui. Então, eu venho aqui, já vejo o calcadorzinho na posição certinha e costuro, ó, bem na beiradinha do dentinho, ó. Deixa eu dar um retrocesso, que ele já fez a remate, pronto. Dou um retrocesso aqui, sempre dá um retrocesso, ó. Olha como é que ele tá costurando. Bem aqui, ó. Olha o dentinho aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ó. Tá costurando bem nessa beiradinha e aí faz um acabamento bem bonito, ó.
Então, costurei, prendendo bem esse forro. Se sobrar forro, como eu falei pra vocês, a sarja ela anda um pouquinho, não tem problema, a gente vai cortar. Ó, pronto. Essa costura é responsável por esse acabamento aqui, ó. Olha lá, tanto de um lado como do outro, tá? Então, a gente entender por isso que a costura é muito importante pra gente tá com ela bem faceando no zíper. Olha lá, olha como é que ela fica. Ela fica de fora a fora, na mesma margem, pega na parte principal do zíper, tá? E aí deixa ela desse jeito. Show? Vamos fazer isso agora do outro lado, pra gente continuar a nossa peça aqui. Pronto, ó, gente, olha só como é que ficou agora a minha peça. Tá vendo? Ó, aqui costurado e aqui costurado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desvirar para rebater. Então, eu vou desvirar aqui e vou rebater. Tá, gente? Agora aqui para o acabamento ficar também top do top, né? Maravilhoso, o que a gente vai fazer? A gente vai no ferro passar. Mas se não tiver ferro, aqui, por exemplo, eu tô longe do ferro, né? Eu acho que vai ser melhor eu fazer aqui para mostrar para vocês. E é o que a gente fala, né? Às vezes a gente não tem na hora como fazer. Por exemplo, de repente tá dando aula em algum lugar, alguma coisa assim, ó. Pega um vincadorzinho e vai abrindo, ó. O zíper ele vai sendo empurrado para o lado e você pode abrindo. E como o material ele é mais grosso, muitas das vezes é melhor você fazer isso primeiro do que ir para o ferro, porque aí você já dá aquela vincada, ó, e vai trazendo isso para ficar retinho. Tá? Agora, na máquina doméstica, eu te aconselho ir no ferro mesmo, porque a máquina industrial ela tem pressão, tá? E a máquina tendo pressão, ela te ajuda a fazer isso ficar fixo, tá bom? E aqui você vai fazer e ajuda a ficar, ela tem mais pressão, então ela vai deixar isso mais retinho, tá? O forro você vai botar também, ó, lembra que a nossa bolsa, além de tudo, claro que vai ficar com acabamento incrível, você tá lembrando que ela é dupla face, né? Então, você quer também um trabalho assim, ó. Olha lá. Você quer um trabalho do outro lado também todo bonitinho. Primeiro, para fechar o zíper, né? Primeiro, não é nem estética. É para você fazer o fechamento do zíper do lado avesso. E também para você ter, ó, ele todo na posição bem bonita de acabamento. E aí, você vai fazendo esse trabalho aqui. Gente, peças é o que eu falo. A gente, com zíper, né? A gente só não estava fazendo peça com zíper dupla face, porque não tinha o cursor, né? Na verdade tinha, mas eu não tinha testado ainda. Agora, com cursor, segura a gente, né? Com essa roda girando, pé no pedal, ninguém segura a gente com peça dupla face. Ninguém segura mais a gente. Bora lá, gente, meter o pé no pedal e fazer, né, realmente esse diferencial aí que a gente já agora tem aqui. Que é realmente uma peça dupla face com zíper, né? Eu puxo aqui, ó, para baixo, para deixar isso bem assentadinho e eu não ter preocupação lá na minha hora da minha costura e vou posicionando, ainda mais se você tiver numa máquina, como eu falei, que não tenha muita pressão, você vai puxando para baixo, ó, porque você garante que isso tá todo esticadinho, tá bom? E aí você puxa também o forro, puxa a parte do tecido principal para baixo e vai fazendo esse posicionamento aqui. Gente, ó, então eu boto aqui. Repare que aqui deu um pouquinho de diferença. Ó, um pouquinho de nada. Tá vendo, ó? Deu um pouquinho só. Aqui, ó. Nessa margem aqui. O que eu faço aqui? Eu tiro, ó. Tá? Do forro. Bem pouquinho, nada demais. Só alinho aqui. Por quê? Porque ele andou na hora da costura. Pronto. Desse lado aqui tá legal. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Até quando assim dá, ó, eu até dou uma esticada no próprio tecido. Por isso que a costura aqui, ó, se você quiser fazer esse rebatimento na costura no 3, pode fazer de boa. O pesponto eu sempre faço no tamanho 4. O fechamento em tecido sempre no tamanho 3, 3,5, até 2, dependendo da camada de tecido, 2,5, tá? Então pronto, ó, puxei, já tá tudo bonitinho para baixo, pra gente ter esse acabamento bem incrível e bem bonito. Agora a gente vira a peça e bota um alfinetinho de fora a fora, bem faceando aqui.
E aí você deve estar perguntando, Clícia, dá para fazer no sintético essa pasta que a gente está fazendo, a pasta Helena? Dá para fazer no sintético sim, tá bom? Dá para você fazer no sintético sim, essa pasta. Fica tranquila que você faz também no sintético e dupla face. Então, agora a gente vai fazer o rebatimento. O rebatimento eu vou fazer com esse próprio calcadorzinho aqui. Ah, na verdade, eu peguei umzinho que eu amei e eu quero contar para vocês. Eu vou botar aqui. Ele é lindo, ele é bom. Olha que bicho bom para fazer rebatimento de zíper. E ele é legal porque, olha só como ele é. Ele é fininho. Olha aqui, olha essa lâmina aqui do lado e é para reta industrial. Eu sei que às vezes a gente passa um perrengue. Gente, eu sei, né? A gente que está costurando, a gente sabe. Passa um perrengue com esse aqui, que é o normal, mais grosso. E a gente ter um calcadorzinho mais fininho, assim como esse aqui, é maravilhoso. E agora, por exemplo, na hora do zíper aqui, isso vai ser incrível, que eu consigo enxergar a lateral, não dou um pesponto muito grande, e ao mesmo tempo eu tenho estabilidade de um calcador de normal de margem. Ó, se você ver, ele tem pressão, tá? E aí você vai na pressão dele, o ponto no 4, tá? E aí você vem, ó, sempre verifica, ó, mesmo você ter feito tudo com o forro que você fez, vai verificando se o forro tá posicionado bonitinho, ó. Olha só como é que ele dá pressão, ó. Ó. E ele ainda não é grosseiro, ele é bem fininho. É muito legal e ajuda a dar o acabamento porque ele tem, ó, essa parede bem fininha aqui. Ó. Olha lá. E a gente vai fazendo essa costurinha. É sempre muito bom a gente entender dessas partes de acabamento. Olha só como é que fica, todo alinhadinho. E olha só o avesso como tá, ó. Como valeu a pena a gente vincar tudo. Olha como é que ele fica, o zíper no avesso, ó. Todo bonitão, sem a gente ter surpresa, tá? Aí. E olha na parte da frente também, ó. Tá vendo? Então, o acabamento fica muito legal. Agora, a mesma coisa você vai fazer desse outro lado aqui. Também posiciona o zíper para dentro, já tá todo ali. E aí, você vai fazer esse rebatimento aqui. Ó. É uma peça muito gostosa. Tenho certeza que todos os professores vão amar, tá? Vão amar muito mesmo. Já comece a fazer a roda girar aí, gente. Faz a roda girar, porque essa maletinha essa pasta, né? Ela é maravilhosa aí. Olha lá. Ó. Pronto. Dei um retrocesso aqui e já tô também com a minha parte também toda bonitona, tá? Então, tô dos dois lados isso. Vou tirar esses alfinetes todos. Então, tá pronto essa parte. O que a gente vai fazer agora? Usar nosso cursor duplo, né? Que a gente veio aqui, na verdade, isso daqui, né? Foi também para mostrar isso para vocês, essa novidade aí na prática mesmo, que a gente ainda não viu. Então, vamos botar aqui nosso prendedorzinho. Deixa eu pegar um prendedor só para dar um alinhamento, ó. Primeira coisa que você tem que entender, sempre vai pelo tecido principal com tecido principal. Dá um alinhamento um no outro aqui, alinhou, tá? Alinhado um no outro, você vem aqui e tira e coloca o zíper, ó, na mesma direção. Show? Vai fazer isso do mesmo do outro lado, ó. Por isso que eu falo, o corte do material é muito importante. E a gente está indo pelo tecido principal, ó. Olha como é que ele tá batendo certinho, um lado com o outro, e aí te dá esse alinhamento da peça. A gente fez ali já, né? Por mais que a gente tenha feito o trapézio aqui na hora e tudo, deu uma harmonia aqui, e aí você tem, por isso que eu alinhei o forro quando você precisou, tá? Então a gente já botou aqui, e aí eu vou usar o cursorzinho duplo. Vou usar um entra para um lado e o outro entra para o outro lado, ó. Esse daqui, ele tem dois e ele te permite usar dos dois lados. E aí você pode estar fazendo um acabamento nele assim, ó, que fica uma gracinha também, tá bom? É isso. Na estica-fita, tá? Então vamos aqui usar. Eu coloco o cursor, né, com o colocador de cursor. É esse aparelhinho aqui, ó, que facilita muito a nossa vida.
Claro que você pode colocar direto também, se você quiser, pode sim, não tem problema, mas eu amo, adoro de paixão usar esse negócio aqui. Esse cursor duplo aqui, você tem que entender que quando você usa na peça, esse aparelho, ele apoia de cabeça para baixo o cursor. E aí, a gente entende que assim, nessa posição, ele tá de cabeça para baixo. Então, a parte aqui, ó, que tem mais zíper, ó, tá vendo? Que tem mais metal, daqui para cá, é a parte que ele está de cabeça para baixo, porque se você virar, assim que é a posição dele correta, ó. É assim, tá vendo? Essa parte que tem mais metal aqui é a posição correta. Tá vendo que tem mais metal aqui? Olha só, mostrando aqui o metal para dentro do feixe, ó. Tá vendo? É a parte direita. Essa parte aqui é a parte avessa, do avesso, tá? E por isso que a gente posiciona como o aparelho. A gente vai posicionar ele assim, ó, de cabeça para baixo, tá? E aí eu coloco nessa posição aqui, de cabeça para baixo. Vou alinhar ponta com ponta aqui, tá? Ó, alinhei aqui, ponta com ponta, nessa posição aqui, ó. E alinho aqui, ó, um com o outro e já encaixo ele, ó. E já encaixei, ó lá. Já tá colocadinho no lugar, um lado e bem alinhadinho, retinho, tá? Ó. Coloquei e já tá assim. Agora a gente vai fazer isso do outro lado também. Então eu coloco essa parte aqui, ó, para baixo. Aqui, ó, também já boto aqui, posicionamento desse com esse. Ó lá. Vocês viram aqui que encaixou? Tentar só jogar um pouquinho para cá. Ó. Já encaixou. Encaixou. Ó. Passei. Tá todo passadinho também. Esse aparelhinho aqui, tá vendo? Muito bom. Maravilhoso, super indico. Tá bom? Agora, passados os dois cursores, tá? Eu sempre falo, se for fazer aquele penduricalho, depois eu vou falar para vocês daquele penduricalho. Façam até antes de colocar, que fica mais fácil de você trabalhar, tá? Mas também não tem problema não. Ó, então eu tô com a peça assim, tá do lado avesso, e agora a gente vai fazer esse acabamento do zíper aqui, ó, que eu sempre gosto muito de fazer. Então você pega aqui a peça, vira ele para cá, ó, para dentro do tecido principal, porque agora a gente quer ter esse acabamento bonito aqui, ó. Vocês estão vendo esse acabamento bonito aqui? Olha aqui, do zíper. Ó, esse acabamento bonito aqui que a gente vai mostrar agora. Eu viro, coloco ele para dentro, aqui, nessa posição. Ó, coloquei assim para dentro. E aí, vou colocar um alfinetinho, só para dar uma direcionada, e vou fazer uma costura aqui. Agora, essa costura que a gente faz aqui é com calcador de zíper, tá? Porque ele consegue costurar nessa pontinha, tá bom? Repararam que isso veio para frente e eu faço uma costura aqui, no máximo na margem de meio centímetro. Vou fazer aqui agora, então. Então, eu botei aqui, alinhei, tá? Então, essa lateral com essa lateral, bem alinhadinha aqui. Deixa eu só mudar esse lado aqui, fica melhor para eu enxergar. Aqui, ó. Então, essa partezinha aqui, ó, abertinha aqui, na lateral, posiciono isso, já coloco isso em cima aqui, ó, e dou essa costura no máximo de 1/4. Deixa eu ver se tá batendo aqui, não. Ó, pronto. Não posso ir mais do que isso. É só para fixar mesmo isso. Pronto, ó. Dei essa costurinha aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só para fixar e deixar esse fecho nessa posição aqui, ó, para dentro, tá? Para aqui pro tecido principal. Faço a mesma coisa do outro lado. Show. Aqui, ó. Tá aberto aqui. Boto para dentro assim. Essa parte do vem para dentro do dentinho e alfineto aqui para dar segurança, estabilidade. Boto um alfinetinho. Aqui o negócio tem que entender o processo todo, porque o acabamento tem que ficar incrível. Minhas alunas fazem peças com acabamento incrível. É isso, bora lá fazer peça com acabamento incrível, porque isso faz a roda girar. Todo mundo quer roda girando, e roda girando com certeza com acabamento incrível. Hoje mesmo veio uma pessoa falar pro meu marido que eu podia abrir uma
uma marca de peças, porque minhas peças são muito lindas e daria uma peça. Eu falei, não, deixa para minhas alunas vão abrir tudo aí, sua própria marca aí, vão bombar, que já estão fazendo isso, graças a Deus, ó. E aí bota aqui, ó, e faz isso. Então, ficou fixo, tá vendo? Agora a gente vai fechar isso com um quarto, tá? Então, vou vir aqui e aí boto o calcador de um quarto para fazer o fechamento. Esse calcador aqui, ele vai fechar aqui toda a lateral certinha. Isso me dá um acabamento incrível, porque você fica com a peça, gente, toda alinhada, ó. A peça fica toda alinhada na mesma proporção de costura, do início ao fim, ó. Do início ao fim, você tem um alinhamento. Então, fica muito lindo, realmente, o acabamento. E aí, você vai costurar ele todo na lateral. Ah, e agora, olha, se você olhar, Clícia, tem essa parte aqui que é do Montana. Não vai te atrapalhar a costurar, ó. Você dá uma pressãozinha nele aqui e alfineta tudo isso bem bonito aí, tá? Só isso agora. Alfineta aqui, ó. Dá uma pressãozinha bem pouquinha, porque o Montana a gente não pode vincar, tá? É só para você ter margem para costurar. E ele não vai forçar em momento nenhum. E você também tirou o volume aqui, ó. Tiramos aqui, tá? E aí a gente vai alfinetar aqui. Alfineto isso, ó. Tá vendo que aqui o Montana, ele não amassa, tá? Você só dá uma leve tensão nele. Coloca também aqui na parte do forro. Lembrando que o forro precisa ter uma parte para virar, tá? Então, ó, você vai fazendo e a gente não costura por cima do zíper. Show? A pessoa que ela esquece sempre. E aí, o que eu faço? Eu boto uma borboleta, um prendedor aqui, ó, para não esquecer que aqui eu tenho que parar a costura e deixar um pedaço aberto para desvirar. Tá show? Ó, e eu venho aqui e faço essa parte aqui. Bota alfinete, que no final você vai olhar para sua peça e falar: ai, meu Deus, que coisa linda que eu fiz. Como valeu a pena eu ter feito tudo com esse carinho todo, né? E aí ter olhado para esse detalhe e no final você ter essa peça bem bonita aí. Ó, pronto. Agora a gente vai fazer a costura. Aqui, ó, na margem de costura, calcador de 1/4. Clícia, eu tenho um calcador de 1/4 de teflon. Eu posso usar ele? Pode usar, não tem problema. Se usa também no tecido, o negócio que ele desgasta com mais facilidade, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só o pedacinho de Montana, você consegue ver a costurinha dele. Você posiciona isso bem alinhado, não deixa isso ficar fora do eixo, ó. E aí, você vai fazer essa costurinha. Ah, aqui é fechamento de peça. Então, fechamento de peça, eu uso bem fechadinho. Vou usar o pontinho no 3, tá bom? Ó, pontinho no 3, para eu não ter esse problema. Olha só o calcador, como é que é. Ele tem essa parte aqui, que a gente chama o guia dele, e tem essa margem daqui para cá de 1/4. Olha só como é que eu fecho isso tudo alinhado, ó, sem me preocupar que vai sair da posição de alinhamento, ó. Chegando aqui, eu não vou costurar em cima do zíper, ó. Eu venho e aí vou controlando isso na minha pegada. Não deixa costurar em cima do zíper. Então, se eu não quero costurar em cima do zíper, eu vou na mão aqui, ó, e pronto. Não pode costurar em cima do zíper, tá? Ó, vou mostrar aqui pra você. Pronto, agora aqui eu pulei e venho pra outra parte também, pulando o zíper, eu já mostro pra vocês, ó. E agora eu venho, zíper pulado, sempre. E faço a costura aqui. Ó, dou um retrocesso para isso ficar bem forte e fecho isso. Ó. Por isso que eu falo, linha de bordado é um coringa, a gente costura tudo quanto é material. Ó, e aqui você vai fechando a peça toda alinhada. Fechou. Não deixe enrugar aqui no final. Por mais que tenha um Montana, não pode enrugar, não. Ó, dá um retrocesso aqui e finaliza. Pronto, ó, tudo na margem certinha de 1/4, de fora a fora. E aqui, ó, ficou sem costurar. Olha só, gente, ó, o que eu fiz? Eu costurei só até o zíper, tá? E aqui eu pulei, costurei só antes do dente, pulei e
continuei para o lado de cá. Essa parte fica livre. Por que essa parte fica livre? Porque ela precisa, ó, sair para dar esse acabamento aqui, tá bom? Então, por isso que ela fica livre. Pronto, agora a gente vai fazer isso do outro lado. Pulou, agora aqui a borboleta, ó, me lembrando, ó. Borboleta, tá lembrando que eu tenho que deixar uma parte aqui para desvirar. Então, eu já costurei uma parte e vou deixar aqui. Eu sempre deixo uma parte, ó, que minha mão dê para entrar, tá? E pegar a peça. Então, vamos deixar um pedaço aqui de uma mão minha para que a gente, de abertura da peça. Ó, então agora, gente, ó, o negócio, o que aconteceu? Olha lá. Clícia, mas agora como é que você vai fazer? Porque você não tem como fazer a caixinha de leite aqui para fazer a marcação, porque senão você vai amassar o montana. Não, a gente não vai fazer caixinha de leite mais aqui, porque você já entendeu que tá na posição certa e essa costura aqui, ó, que tá lá na margem certinha, tá te dando uma direção de posicionamento para você costurar isso. Olha lá. E agora eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui para você ter isso, tá? Então, deixa eu pegar uma... Eu tava com uma caneta aqui, ó. Então, vamos lá. Eu sei que aqui, ó, eu tenho minha costura, que eu já fiz, e essa costura, ela não tá exatamente em cima, tá, do meu montana, porque tem a margem de costura, ó. Aqui, ó. Ela tem a margem, né, que vai um pouquinho, que é 1,6. É 1/16, que a gente já viu lá na tabela, que é 1 ponto alguma coisa de milímetros, né? Que aqui já sabe disso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, ó, e pego aonde tá a minha medição aqui, eu sinto. Você vai ver que aqui, ó, eu botando isso para trás, eu vou ver que o meu montana tá aqui, ó, a 1,6 de costura. Eu venho aqui, ó, no grosso mesmo, aqui, ó, na minha caneta e faço uma marcação, tá? Só para eu ter uma direção quando eu for fechar essa parada aqui. E não passa por cima, podem ficar tranquilo que não passa, ó, aqui. Olha lá, é isso aqui. Eu vou costurar em cima, tá, dessa marcação. Só isso. Em todos os lados eu vou fazer isso. É uma pequena marcação, ó, e vai dar super certo quando a gente virar. Olha lá, o fechamento aqui, ó. Tá, aqui, ó. Você vê e aí você costura em cima que você também sente o material sintético aqui. Ainda mais o montana que é grossinho. Tá? Isso daqui é uma maneira para você chegar rápido e fácil na conclusão aí dos negócios, tá, gente? E assim você já chega e já entende e faz um monte de fundo do tamanho que você quiser, com a profundidade que você quiser. Ah lá, ó, aqui, o quadradinho aqui tá todo direitinho, ó. Quando você vira lá, você sente o montana, ó. É porque aqui eu tô no tato e tô conseguindo ver e sentir, ó lá. Você sente. É só você fazer a sua marcaçãozinha aqui, ó. Ó lá. Que luxo, ó. E você já fez o cálculo, que eu já te ensinei, ó. E pronto, agora você vai costurar aqui em cima, viu? E vai costurar como? Nessa posição aqui, com o calcadorzinho, ó. Ah, abre assim, tá, gente, ó. Abre assim, faz igual caixinha de leite. Abre e abre, ó. Abre e abre, tá? Até se você quiser abrir a costura aqui, pode abrir, para ficar melhor, para não passar com tanta camada por cima, mas abre e vai lá e costura nessa parte. Show? Vou pegar um calcador, vou botar o de zíper, porque o de zíper passa bem aqui, ó, bem alinhadinho, bonitinho, e me dá visão também para olhar. Então, vamos passar no de zíper. Agora a gente já tá quase desvirando a nossa peça. Quase, já. Quase. Já tá no processo aqui. Pronto, aqui eu já fiz as marcações em todos os lados e vou fazer essa costura aqui, né, com isso aberto assim, tá, gente? Abre, quem quiser alfineta, mas como o montana te dá base, você não precisa se preocupar em alfinetar. Ó, aqui, ó, pronto. E você faz a costurinha aqui. Arremata o final, prendeu o biquinho, ó lá, ó. Fez a costurinha, ó. Tá costurado. Quando a gente desvirar, você vai ver. Aqui, a gente vai fazer isso dos 4 cantos, ó, e faz. Vocês entenderam, né? Aqui, ó. Quando eu falo abrir a costura, é abrir a costura, ó, e bota assim, na posição assim na máquina. E aí você diminui aqui o volume e faz a costura. Show? Se você perceber, o calcador é praticamente, o calcador de zíper é praticamente a margem da costura que você precisa mesmo, tá? Que você vai precisar dele. Pronto. Clícia,
eu quero prender o fundo, pode prender. Aqui, ó. Se você quiser prender o fundo, a hora de prender o fundo é agora, ó. Biquinho com biquinho, vem aqui, ó, e prende o fundo. Eu não vou prender, porque aqui tem montana, pra gente não ficar amassando essa parte de baixo, e eu vi que ele fica de boa, encaixado, tá bom? Mas se você quiser prender, agora é a hora de prender o forro, ó. Você vem aqui, ó, bico com bico, o zíper tá no meio, biquinho com biquinho aqui, ó, e alinha e prende, tá? Esse biquinho aqui, naquela margem que eu falei para vocês, prende, costura e esse lado. Aí depois você vai vir desse outro lado aqui e também prende o bico com bico, tá bom? Eu não vou prender, não. Não vou prender porque eu não quero... não teve porque ali ficou ótimo. O forro tá solto, mas pode prender o forro também. Agora aqui, ó, a gente faz... Vamos desvirar a peça. Mãozinha, como eu falei, eu deixo sempre um espaço para minha mão entrar, que ajuda a desvirar e você não rasga a peça. E aí abri o meu zíper e peguei, ó. Esse biquinho pode cortar, tá, gente? Tira o excesso, eu esqueci. Tira o excesso aqui, ó. Deixa só um pedacinho mesmo e tira o excesso. Para não ficar ruim na hora de você for fazer o trabalho. Agora, uma coisa eu te falo, se você quiser conferir antes, né? Deixa eu conferir se a costura tá toda bonitinha, desvira, confere e depois corta o bico. Porque se tiver que refazer, a melhor hora é antes de você cortar o bico. Depois que você corta o bico, fica ruim depois para fazer. Ó, aí você vem por dentro aqui e pega para você ter sua pasta pronta. Dupla face, né? Que a gente falou aqui agora. A gente está trabalhando com... Tá fazendo uma peça e, na verdade, vai entregar 2 peças. Olha que incrível, né? Isso valoriza tudo que a gente está fazendo, como material, como pessoa, e valoriza o trabalho, né? Porque você já tem um diferencial na frente aí para estar apresentando para aquela pessoa, até em relação à peça, não só de material que você vai utilizar, mas também de peça mesmo. Ó, aqui eu já estou desvirando ela. Vamos ver aqui. Esse tecido tá lindo. Clícia, eu posso fazer no tricoline? Pode. Olha o quadradinho do fundo, ó, como fica, na costura certinha. Não pega em cima do montana, tá? Não pegou em cima, olha como é que você tem assentadinho, bonitinho, direitinho. Ó, é isso, é a gente entender realmente aqui, ó, esse acabamento e chegar na peça, ó, com a margem de costura certinha, com fechamento certinho, tá? Aqui, ó. E aí você vai e já assenta ela, já deixa ela toda assentadinha, bonitinha, ó. Deixa eu terminar aqui de desvirar ela para vocês verem. Ó, e a gente tem essa pasta aí pro Dia dos Professores. Pode botar alça, ó, o fundo aqui. Olha que valorização que a gente tem nessa peça com esse fundo aqui, ó. Olha só como ela fica valorizada, né? Fica linda, ó. E aqui você vai, ajeita a lateral, porque ela tá em trapézio. E ela foi costurada toda na mesma proporção de margem. Eu vou mostrar o avesso. E tem uma novidade para falar para vocês, espera aí. Tá? Lá. Olha só que pasta linda que a gente tem, né? O que vocês acharam, gente? Gostaram? Faz um print e me marca, hein, gente? Vou botar o lado colorido. Não, peraí. Peraí, eu vou contar uma novidade para vocês. Aí vocês vão fazer um print se vocês acharem legal, né? Se acharem legal, vocês fazem um print. Deixa eu mostrar do lado avesso. O fundo aqui você vai fechar com costurinha à mão, tá? Como eu falei, eu tenho minha ajudante aqui, graças a Deus, minha sogra faz as costurinhas à mão. Se você é uma que não tem uma sogra dessa que faz costurinha na mão, você vai lá e faz aquele ponto invisível aqui na lateral. Deixa eu mostrar como ela ficou do outro lado. Olha que escândalo que ficou também com essa sarja aqui, gente. Olha só esse cantinho, olha lá a costurinha, ó, todinha, tá vendo, ó? Olha só o cantinho também na sarja. Olha só, aqui tem que fazer o pontinho à mão, né? Por isso que ela tá torta aqui. Vocês vão fazer o pontinho à mão, mas olha o que a gente tem, olha só como ficou o acabamento do zíper, tudo bonito, ó, olha que linda que ficou com esse fundo aqui, né? Ficou bem bonita. Com uma folha dessa, né, do jeans, sobrou esse pedaço,
sobrou esse pedaço para fazer, dá para fazer 2 desse. Que a gente, olha isso, gente. Olha esse tchuco. Olha só, fiz um estojo também para a gente usar junto. Isso. A gente vai aprender a fazer esse estojo também, tá? Quem quiser botar alça, olha só, vai colocar alça assim, tá? E aqui, ó, você pode estar fazendo uma alça. Você faz ela nesse estilo. E aí ela vai... Aqui eu fiz nela curtinha, tá? Fez uma bolsinha menor, o fundo mais fininho ainda, tá? Foi até a primeira peça que eu fiz e tudo. Você também pode fazer esse acabamento aqui da alça com essa parte aqui, ó. Por quê? Quando você desvirar a peça, isso daqui fica para dentro da peça e você vira ela e já faz do outro lado. Ela ainda não tá terminada, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que também dá para fazer. E aí, Heloísa, olha, não ficou muito bom ela costurada, depois vou mostrar aqui para vocês. E quando a gente vira o Montana, que eu peguei essa parada também de virar o Montana, não ficou muito bom não. Então faz ela, tá? Fazendo aquela proporção. Olha lá, você desvira e por dentro você também pode ter, ó, a alça e agora usar ela do outro lado com a alça também, tá? E aqui por dentro você pode usar isso aqui como chaveirinho, como o que você quiser, tá? Então fica aí a ideia para vocês também verem que dá para usar sim como alça também, se você quiser fazer ela removível ou se quiser fazer ela fixa, você faz fixa, ó. Essa daqui é uma alcinha curtinha de mão, se for o caso, para usar como maletinha, mas você também pode fazer uma maior com regulador e usar ela transversal, tá? E aí você vai usar esse acabamento aqui, ó. Ou meia argola, tá? Meia argola também dá, mas meia argola pode ficar sambando ali. E aí eu fiz com esse acabamento, mas meia argola também dá, tá? Aqui também dá para você fazer. E aí eu não gostei dela no dentro, tá? Eu não gostei dela virada, costurando no montano e virando. Eu preferi mais dessa parte que eu desenvolvi aqui para vocês, tá? Com esse acabamento vindo para fora. Olha só, eu fiz o estojinho também, ó, para combinar com essa daqui também. Aqui, esse daqui eu fiz pequenininho, tá? Fiz um pitititinho para combinar com essa outra estampa aqui também, que tá um luxo, né? Tá um luxo também. Show? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, tá? Fica com Deus, gente. Obrigada. Ó, só isso. Bora lá, gente. Faz a roda girar, tá? Tchau. Fui. Tchau.